Bom, primeiramente, boa tarde, pessoal. Estou lisonjeado aí com as mensagens dos amigos. Pode ter alguém que já me conheça aqui da tutoria, mas para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Túlio. Então, a gente vai fazer aqui a apresentação da biblioteca NumPy aqui para vocês, uma introdução para ver como ela funciona. Tá dando para ver o slide aí? Tá sim, tranquilo. É porque eu não estou vendo o chat aqui aí, mas vamos embora. Bom, aqui está um sumário do que a gente vai ver na aula de hoje. Primeiro eu vou mostrar o que é o NumPy. Vocês trabalhavam, depois disso, né? Vocês trabalhavam até aqui com as listas em Python, né? Agora eu vou tentar mostrar a vocês por que o NumPy é preferível a essas listas. E depois eu vou mostrar como trabalhar com vetores no NumPy, que um vetor é basicamente uma lista, que é uma sequência de valores que vão estar alinhados entre os colchetes lá que vocês viram com a lista, mas agora eles vão se chamar um NumPy Array. E aí vocês também viram que uma matriz é uma lista de listas, e aí a gente vai ver como ele se comporta, como essa estrutura de dados, né, a matriz se comporta no NumPy. Bom, vamos começar aqui a aula propriamente dita, né? O que é o NumPy? O NumPy é uma biblioteca do Python e ele provê uma série de rotinas aí, vai dar para vocês uma série de funções para se trabalhar com arrays, que um array nada mais que pode ser um vetor quando ele é unidimensional, pode ser uma matriz quando ele é bidimensional, e a gente pode trabalhar com tridimensional para cima, mas isso não está no escopo da nossa aula, mas só para eu dar uma palhinha aqui do que eu trabalho também, como os meninos já introduziram, quando você está trabalhando com imagens, uma imagem pode ser vista basicamente como uma matriz, em que cada valorzinho, cada índice daquela matriz representa um pixel, que aí o valor daquele pixel vai mostrar como fica a imagem no seu computador, na sua tela. E aí uma imagem, ela vai possuir, de forma geral aqui, para vocês entenderem, são 3 matrizes, uma atrás da outra. Ou seja, a primeira matriz, ela representa o canal de vermelho, a segunda canal que vai representar os tons de verde, e a terceira, os tons de azul. Mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia do que a gente pode trabalhar com o NumPy, não está no escopo da nossa aula de hoje. E, como eu disse, tem uma série de rotinas assim que você pode usar para trabalhar com esses arrays. A gente vai ver algumas dessas rotinas aqui na nossa aula de hoje. E estão inclusas operações matemáticas, lógicas, estatísticas, de ordenação também, que a gente vai ver, manipulação e muito mais. Tá. Vamos ver agora aqui como utilizar a biblioteca do NumPy. Para a gente trabalhar com bibliotecas de terceiros no Python, a gente vai utilizar a palavra-chave import para importar essa biblioteca e poder utilizar as funções definidas nelas e outras coisas. Lívia, eu acho que tinha uma coisa para falar, né, sobre o import. Sim, eu queria só trazer para o pessoal que durante essa aula de Túlio, vocês vão ouvir muito essa palavra biblioteca, enfim. E só para deixar claro para vocês o que seria isso, eu queria passar uma ideia geral e Túlio também pode complementar da maneira que ele achar que seja melhor. Mas basicamente, gente, biblioteca é como se fosse um arquivo que contém diversas funções dentro dele. E cada função, ela vai realizar alguma atividade, alguma operação, quando a gente for utilizá-la. Túlio, pode complementar também da maneira que tu achar melhor. É basicamente isso aí que Lívia falou. Quando você importa algo no Python, você vai basicamente importar um arquivo que nele define uma série de funções, classes que vocês viram na aula passada em programação orientada a objetos. Essas classes vão ter métodos que você pode usar esses métodos dessa classe também. É tudo já pré-definido para você, você só tem que chamar o que já está definido
definido nessa biblioteca. Quando a gente vê um exemplo, vai ficar mais claro isso. Aí, para a Então, gente... Túlio, sim. só para comentar aqui, o NumPy nada mais é do que uma biblioteca, não, né? Então ele vai ter essas funções, essas classes que a gente vai poder utilizar para realizar operações sobre vetores e matrizes, né? Basicamente isso, pelo que tu falou até Exatamente. agora. Exatamente. Perfeito. E aí pode aplicar qualquer tipo de operação sobre esses vetores e matrizes, que aí a gente Perfeito. vai ver quais são ao decorrer da aula. Respondendo a pergunta de Wilson, né, que se é a biblioteca de métodos, assim, a gente principalmente vai usar os métodos, mas para usar os métodos tem que ter as classes também, então é um arquivo bem completo. É isso aí. Bom, aí, continuando, para a gente importar o NumPy, eu acredito que todo mundo aqui usou o Colab, não é isso? Exato. Sim. Pronto. Porque se vocês não usassem o Colab, ia ter que instalar e é um pouquinho mais trabalhoso. Mas no Colab é só jogar esse comando import NumPy. Mas a gente pode incrementar esse comando aí para poder utilizar as funções, métodos, classes definidas no NumPy. A gente pode incrementar isso por meio da palavra-chave S, que é tipo, como todo programador, ele tem uma dose de preguiça, né, que faz parte da gente, por isso que a gente escolhe automatizar tudo, para a gente chamar alguma operação com o NumPy, a sintaxe que a gente usa é NumPy, ponto, nome da operação. Então, para a gente ter que evitar escrever o nome NumPy toda hora, a gente usa esse import NumPy, S, que é essa palavra-chave, aí eu posso deixar um nome reduzido aí, que no caso o senso comum, né, dos programadores assim que utilizam a biblioteca NumPy é importar chamando de NP. Isso é só uma sintaxe para importar, para escrever menos, basicamente, com preguiça mesmo, mas faz parte. E agora eu quero mostrar para vocês por que a gente prefere trabalhar com NumPy as listas. Bom, o primeiro motivo que a gente prefere trabalhar com NumPy em relação às listas é a velocidade de execução. As operações com arrays, elas vão ser muito mais rápidas utilizando o NumPy do que se isso fosse feito com as listas. Já eu mostro para vocês um exemplo no Colab que vai deixar gritante essa diferença de velocidade. Mas um dos motivos que essa diferença de velocidade ocorre é que a implementação da biblioteca NumPy ela é feita numa linguagem de programação mais rápida que o Python, a linguagem C. Eu não sei se o pessoal aqui conhece a linguagem C, mas ela é basicamente, em linguagem de programação, a gente chama de linguagem de mais alto nível, aquelas que têm mais abstração, assim, ou seja, você não tem que mexer tanto lá nas profundezas do seu computador, propriamente dita, tá mais superficial, assim, que o Python, ele se aproxima desse alto nível, muito mais que em relação ao C. O C é uma linguagem que a gente chama de mais baixo nível, ou seja, ela tem algumas complicações maiores que permitem com que a gente trabalhe mais com o hardware do computador, assim, para deixar o código mais rápido. E aí o NumPy, por ser implementado nessa linguagem, ele acaba ficando mais rápido do que se ele tivesse sido implementado em Python. E outra razão para que o NumPy é mais rápido é que a alocação do array na memória ele é feita de forma contígua. O que é isso? Né? Vamos clarificar essa linguagem grega aí. Em Python, a lista que a gente tem... Deixa eu desenhar aqui. Não sei nem se... Cadê? Aqui, caneta. Pronto. Em Python, a lista que a gente tem, a gente segue ela assim, né? 1, 2, 3. Aí, a gente tem uma lista com 3 valores e eles estão aparecendo assim, 1, 2, 3. Sendo que na memória, esses 3 valores aqui, 1, 2, 3, eles não estão necessariamente um do lado do outro. Isso é só o que o computador mostra para você. Na memória, a implementação das listas em Python
O 1 pode estar em uma posição lá em cima da memória, o 2 no meio, o 3 lá no final. Isso aí consome tempo para a gente pegar esses valores que o NumPy não tem. O NumPy ele mostra para você esse 1, 2, 3 assim, um do lado do outro, e na memória eles também estão um do lado do outro, 1, 2, 3. Isso que a gente chama de alocação contígua. Aí eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo no Colab dessa velocidade aí do Python. Deixa eu sair aqui. Descartar. Tá. Aqui. Tá. Ó, eu vou importar aqui o NumPy para a gente poder trabalhar com. Túlio, tu pode dar um zoom na tela? Só um pouquinho. Geralmente o pessoal tem. Pronto, perfeito. Assim tá bom? Tá bom, perfeito. Tá. Beleza. Sim. Aí, vamos ver aqui a questão da velocidade de execução. Aqui, esse código, essa biblioteca time aqui que eu vou importar, é uma biblioteca só que ela usa para medir o tempo de execução do código. Não precisa se aprofundar muito nisso aqui, não. É só para saber quantos segundos o código vai rodar. Então, vamos importar ela aqui. Tá. Aqui está uma operação com lista em Python. Essa lista ela vai ser criada a partir de um range de 100 milhões, ou seja, ela vai ter 100 milhões de valores, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 100 milhões. E eu quero fazer o somatório dessa lista. Então, vai ser 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, até 100 milhões. E aí, vamos printar aqui qual é o resultado desse somatório e qual é o tempo de execução que isso aqui faz com as listas em Python. Vamos lá. Deixa eu rodando aqui. Tá rodando. Demorou 6 segundos e 625 décimos. E 6 décimos, né? Que aí tem outra anotação. Agora vamos ver como isso funciona no NumPy. O array NumPy que a gente vai criar, ele é feito por meio da função arrange. Tá vendo aqui que eu uso o np ponto, aí eu chamo a função arrange, porque se eu não tivesse escrito isso aqui, eu não poderia chamar a função arrange, porque ela não é definida no Python em si, ela é definida somente no NumPy, por isso que eu ponho esse np.arrange. E aí ele faz a mesma coisa que o range, ele vai criar um range de 100 milhões e coloca numa lista. Eita, aqui tá. E aqui é np.sum. Aí ele vai. O NumPy também tem uma função sum, que é da própria biblioteca, e também vai somar todos os valores desse range. Então, o que a gente espera é que os valores desse range, o somatório desse range seja igual ao da lista e que o tempo de execução seja menor. Vamos ver aqui como funciona. Opa. Ah, tá. Aqui é NumPy mesmo, desculpa, galera. É porque o nome do array aqui é NumPy. Eu me confundi aqui, mas aqui deve rodar. Pronto. Ó, o somatório, ele deu igual. 4.000, sei lá, esse número aqui é algum número muito grande, mas a gente pode ver que um é igual ao outro. Sendo que o tempo de execução é bem mais rápido. Ó. Esse aqui demorou 6 segundos e aqui a gente fez em 2 décimos. Ou seja... Caramba, foi bem significativo. Isso eu espero mostrar que isso aí tenha deixado claro para vocês que trabalhar com NumPy é bem melhor do que as listas. E também tem outra razão que a gente trabalha com o NumPy em relação às listas, é que as operações no NumPy elas são bem mais fáceis de escrever do que em relação às listas. Vamos ver um exemplo aqui. A gente tem aqui 3 listas declaradas pela sintaxe de listas do Python, que é a lista A, B e C, ou seja, A são os valores 1, 2, 3, B é 4, 5, 6, e C é 7, 8, 9, 10. Eu vou criar aqui aqui é uma função, não é uma função, né? É um trecho de código que eu escrevi aqui para vocês, que ele vai somar todos os valores que estão na lista A
vai somar não, vai multiplicar todos os valores que estão na lista A por 2 e armazenar numa nova lista, que é a lista 2 vezes A. Então, aqui eu crio uma nova lista, chamada 2 vezes A, uma lista vazia, e aí, para cada elemento na lista A, eu vou incrementar, eu vou dar um append na lista B, que o append, que, como vocês já viram, ele sempre coloca ao final da lista, ele vai colocar no final da lista 2 vezes o elemento que a gente está olhando na lista A. Vamos rodar aqui, só para isso ficar claro. A lista A a gente vê que é 1, 2, 3, e esse loop aqui que a gente faz por todos os elementos da lista A, multiplicando cada um por 2, ele resulta numa lista nova que é 2, 4, 6, ou seja, estou multiplicando 1 por 2, 2 por 2, que aí dá 4, e 3 por 2, que aí dá 6. Vamos ver outra operação aqui, que a gente pode trabalhar com lista, que é, eu quero somar todos os valores da lista A com os valores da lista B. Então, tipo, eu quero fazer 1 mais 4, 2 mais 5, valor por valor. Então, 1 mais 4 vai dar 5, 2 mais 5 vai dar 7, 3 mais 6 vai dar 9. Então, eu quero criar um novo array, 5, 7 e 9, que vai ser o resultado dessa operação de soma dos elementos de cada elemento das duas listas. Então, eu vou percorrer 2 listas simultaneamente, né? A gente pode percorrer 2 listas simultaneamente por meio dessa funçãozinha aqui do Python, que é o zip. O zip permite que eu percorra por 2 iteráveis, a lista é um iterável, lista A é um iterável e lista B também é um iterável. As duas têm o mesmo tamanho, então a gente pode percorrer cada elementozinho de A e B, que cada elemento de A é I e cada elemento de B é J. Então, e aí eu dou um append em soma, que vai ser o resultado de I mais J, né, que vai ser o somatório de I mais J, que é 1 mais 4. Aí passou uma iteração, aí I é 2 e J é 5. Aí soma 2 mais 5. Passou outra iteração, I é 3, J é 6. Aí soma. E aí acaba as iterações porque vai ter terminado de percorrer a lista. E aqui faz A mais B igual a 5, 7, 9, como a gente viu. E aqui, esse aqui é mais complicadozinho, mas o que a gente está fazendo para cada elemento a gente vai percorrer todos os elementos na lista C, certo? E se o índice do elemento que a gente está procurando for 1 ou 2, a gente zera ele. Então, na nova lista que a gente está criando, esse elemento vai ser 0, certo? E se a gente não estiver passando pelos índices 1 e 2, a gente vai adicionar o próprio elemento da lista C. Então, o que a gente quer aqui? Aqui o índice de 7 é 0. Então, na nossa nova lista, a gente quer colocar 7. Aqui o índice de 8 é 1. Então, na nossa lista, a gente vai querer colocar 0. E aqui o índice de 9 é 2. Que, como a gente viu aqui, se o índice for 1 ou 2, é para botar 0. Então, a gente vai botar 0 também. Então, é 7, 0, 0, e o índice de 10 é 3. Então, como não é nem 1 nem 2, a gente vai colocar o próprio 10, né, que é para dar um append no próprio i. Então, o que a gente quer que fique é 70010. E aí, a gente pode ver aqui que fica C modificado igual a 70010. Agora, vamos ver como isso fica com arrays NumPy, né? Aqui as nossas lista A, B e C, elas vão ser declaradas da seguinte forma. A gente vai chamar essa funçãozinha aqui, numpy.array. Esse numpy.array, ele vai pedir como parâmetro uma lista de Python, né, qualquer, que aí eu tenho aqui uma lista de Python 1, 2, 3, e aí essa funçãozinha aqui vai retornar um objeto array NumPy, né, que aí sim a gente vai poder trabalhar com as otimizações do NumPy, então basicamente o que isso aqui faz é transformar uma lista em um array NumPy. E a gente pode rodar aqui.
funciona o mesmo para a lista B e a C. Continuam os mesmos valores, só muda que passa de lista para um array NumPy. E para a gente multiplicar cada elemento da lista A por 2, é muito mais simples. Perceba que todas as operações aqui a gente utilizava loops, né? Tinha o for e for. Aqui não. A gente é só jogar duas vezes lista A, que aí ele vai multiplicar cada elemento da lista A por 2. É uma versão muito mais simples, que é mais rápida, e o código fica bem mais fácil tanto de ler quanto de escrever. Aqui é a mesma coisa, a gente estava querendo somar cada elemento da lista A com cada elemento da lista B. Aqui é só fazer lista A mais lista B, ele vai somar elemento por elemento e vai retornar no novo array, que é o soma. Soma A mais B, 5, 7, 9. E aqui, esse ser modificado aqui, a gente usa a função copy do NumPy. O que é o copy? Ele vai criar um novo array NumPy, que ele vai ter os mesmos valores de lista C, que é esse array NumPy aqui que a gente definiu, mas se vocês se recordam bem, na aula de listas, vocês viram que tem dois mecanismos de cópia. Tem o de cópia por referência e o cópia... que a cópia por referência vai ser o mesmo array, sendo que com apelidos diferentes, e a cópia do array em si, né, que é a cópia do valor em si, a gente usa esse numpy.copy, que vão ser dois arrays diferentes, mas eles vão ter os mesmos valores. Então, esse ser modificado é um array diferente da memória do que o lista C, só para deixar isso claro. E a gente vai ver mais para frente que a cópia por referência no NumPy, ele é feito em vez de copy, é um view, que a gente chama V-I-E-W. E, então, a gente quer o que aqui? Os índices 1, lembrando que o que a gente fez nessa operação aqui é zerar os índices 1 e 2, né? Então, cadê? Aqui. Tem esse mecanismo de slicing, né, que é o fatiamento de lista, que vocês viram também na aula de listas, que ele basicamente vai pegar o intervalo aberto dos índices 1 até 3, mas como é um intervalo aberto, ele vai pegar os índices 1 e 2, né, porque o 1 é intervalo fechado aqui, e o 3 é aberto, então ele para no 2. Aí, então, quando tiver os índices 1 e 2, ele transforma em 0. E vamos ver aqui o resultado. Faz a mesma coisa, 70010, com uma sintaxe muito mais prática, fácil de ler, fácil de escrever, e também a remoção de loops, né, é outra forma que o NumPy utiliza para tornar o seu código mais eficiente. Então, o que a gente vai querer aqui é todos os loops que a gente trabalhava em listas, o for, o while, a gente vai acabar esquecendo eles com o NumPy e utilizar as próprias funções e métodos que são definidos na biblioteca NumPy, que fazem com que essa necessidade de listas não seja mais necessária. Vamos voltar aqui para... Muito bacana, Túlio. Eu só queria te pedir para continuar lá no notebook, porque o pessoal não percebeu quando tu importou o NumPy, entendeu? Certo. Aí eles ficaram em dúvida em relação a isso. Aqui. Eu importei o NumPy nessa linha de código aqui, lá em cima. Que a primeira coisa que eu fiz no meu notebook foi importar o NumPy como NP. Aí eu posso usar qualquer função do NumPy como NP. Eu jogo o NP, ponto, e aí, a partir desse ponto, eu posso utilizar qualquer função do NumPy. Aqui eu escolhi utilizar o arrange, que ele funciona da mesma forma que o range. Então, basicamente, tu importa o NumPy, e para a gente poder ter acesso às funções que existem no NumPy, a gente sempre vai precisar colocar esse NP, e no caso a gente colocou NP porque tu pediu para importar o NumPy como, né, que é o que significa CS, NP, certo? Então, a gente usa o NP, o ponto e o nome da função que a gente quer usar. É basicamente Exatamente. isso.
Exatamente. Perfeito. Isso mesmo. Aí, Túlio, sim. É uma boa prática a gente colocar esses importes tudo no começo ou a gente põe misturado no código? Então, se vai ser alguma biblioteca que você vai utilizar em todo o decorrer do código, assim, porque aqui nesse notebook aqui do Colab, a gente vai usar NumPy tudinho, todas as funções a gente vai utilizar o NumPy. A gente define lá em cima que isso aí fica mais claro para quem está lendo. Mas digamos que você tá trabalhando só em um nicho específico, assim, aí você deixa ele, você importa a biblioteca só onde você vai utilizar. Por exemplo, aqui, o timer. Eu importei só aqui, porque eu só uso o time nessa parte aqui do meu notebook, não uso em mais nada. Aí aqui fica claro para quem está lendo que, nessa parte aqui do meu notebook eu vou utilizar a biblioteca time. Entendi, vai. Só um comentário aqui, Túlio, que surgiu no chat, que foi que o Wilson falou assim, eu testei no terminal do Linux, a questão da importação, e não consegui importar o NumPy. Foi justamente aquilo que tu falou, pode falar. É porque quando você está trabalhando no Colab, o Colab já tem instalado o NumPy. Mas quando você está trabalhando em terminais assim do Linux, está trabalhando no Jupyter Notebook mesmo, que é por fora do Colab, você tem que instalar primeiro o NumPy na sua máquina. Aí isso pode ser feito no terminal por meio do comando pip install NumPy. Você joga esse comando aqui no seu terminal, e aí ele vai instalar o NumPy na sua máquina, e aí sim você vai poder importar o NumPy. Perfeito. Beleza. Tá, vamos voltar para os slides aqui. A gente já viu. A vetorização também já expliquei, torna o código mais simples de ler e escrever, e a remoção dos loops também torna o código mais eficiente. E vamos agora trabalhar com os vetores no NumPy propriamente dito. Bom, para inicializar um vetor, a gente já viu, né, basicamente, que tem essa função numpy.array, você vai passar como parâmetro uma lista de Python, né, aqui os valores 1, 2, 3, e ela vai retornar um array NumPy, que é um objeto definido na biblioteca NumPy, e que é esse array aqui. Esse array A vai ter os elementos 1, 2, 3, e esse array A, ele vai ter dois atributos, né? Todo array NumPy, ele vai ter sempre esses atributos. O dtype, que é o tipo de dado que estão nos elementos do array, porque em lista você podia trabalhar com tipo, você poderia botar um valor inteiro, um caractere, seguido de um float, assim que o NumPy ia deixar, o NumPy não, o Python ia deixar tranquilo isso daí. O NumPy não, o NumPy ele exige que todos os valores eles sejam do mesmo tipo. O NumPy tem esse tipo aqui, npFloat64, que é um float, sendo que ele vai ocupar 64 bits na memória. Isso aí é mais aprofundado, eu vou deixar essa discussão para depois. Mas o NumPy tem uma série de tipos. Tem esse float 64, float 32. Aí quando você está trabalhando com inteiros, ele usa o np.int8, int16, que é 8 bits, 16 bits, é um inteiro que vai ocupar 8 bits na memória, um inteiro que vai ocupar 16 bits na memória. Mas só se atentem aqui que isso aqui é um float, ou seja, cada elemento aqui é um float, e todos eles são floats. Não pode ser um float aqui e um inteiro aqui. Não, tem que ser esse float, esse float, esse float. E esse shape aqui é basicamente o len que vocês jogavam o comando len, que ele dava a quantidade de elementos que tinha na lista, né? Esse shape aqui, você usa o atributo shape, você dá um a.shape, que aí ele vai retornar esse 3, que esse 3 significa que tem 3 elementos. Esse vírgula aqui fica vazio, porque é um vetor que você está trabalhando, não é uma matriz, mas quando vocês trabalharem com uma matriz, esse shape vai retornar uma tupla de 2 valores. Por exemplo, se tivesse uma matriz 3 por 2 aqui, 3 linhas por 2 colunas,
aqui o shape ficaria 3,2. Como não é, como a gente está trabalhando com vetor, aí ele só fica 3, e o atributo dtype, ele pode ser passado como parâmetro. A gente passaria aqui no py.array, aí você colocaria a lista aqui, normal, vírgula, dtype igual a alguma coisa. Deixa eu mostrar aqui, para isso ficar claro. Minimizar aqui, essa inicialização de vetores. Aqui eu estou criando um array NumPy, eu estou passando uma lista de 3 valores, e aqui eu estou passando explicitamente o tipo numpy.uint8, que é um inteiro sem sinal, ou seja, não pode ter negativo. Então, se eu printar aqui, aí eu vou ter um array 1, 2, 3, o tipo do array é uint8, e o tamanho é 3, porque são 3 elementos. Túlio, se a gente colocar um valor ali que não esteja entre, no caso, 0 e 255, que é 8 bits, o que é que acontece? Olha, mas 255 é 255, como é que se diz? Na verdade não são bits, são bytes. Eu troquei, aí dá para ocupar mais. Eu não sei exatamente, tem um limite de valor aqui, que você pode utilizar, eu não me lembro agora qual é ele, mas se você ultrapassar esse limite, assim, tipo, sei lá, você quer botar como elemento do vetor um número, tipo, 1, 4, sei lá, um número muito grande, assim. Esse número aqui, provavelmente, o NumPy não vai deixar. Deixa eu ver aqui, fazer o teste. Tá maior, só para precaução. Aí, ó, ele converge aqui para esse 176. Eu não me lembro agora qual é o valor limite. Eu também não me lembro se é bit ou byte. Essa informação eu vou ficar devendo para vocês, mas eu vou pesquisar e aí eu boto no Colab certinho quando eles mandarem para vocês. Aí eu vou botar uma planilha assim, dizendo qual é o limite de valores inteiros para o float para cada tipo. Valeu. Aí a gente vai desse slide aqui. Tá. E tem outros métodos também, outras funções que o NumPy utiliza para inicializar vetores. Esse aqui, np.zeros, ela vai inicializar, você só vai passar como parâmetro a quantidade de elementos que você quer no vetor. Então, se eu estou passando 3 aqui, ele vai criar um array de zeros, porque a função é zeros, e ele vai ter 3 elementos, todos zeros, né? Que você explicitou aqui que ele vai ter 3 elementos. A mesma coisa para o ones. O ones ele vai criar um array de uns com 3 elementos aqui que você passou como parâmetro. E o empty é a mesma coisa, ele não vai inicializar o array, o empty, ele vai colocar valores que são lixo na memória, tipo esse aqui, 5 elevado a menos 296. E o numpy.full, você vai colocar como primeiro parâmetro aqui a quantidade de elementos que você quer no vetor, 3. A gente pode ver aqui que é um vetor de 3 elementos. E o segundo parâmetro que ele vai receber é qual é o valor que você quer que cada elemento seja. Então, eu botei um 7 aqui, então todos os elementos vão ser 7. Se eu botasse 1000, aí eu ia ter aqui, eu botasse 3,1000, aí ia ficar 1000, 1000 e 1000. Tá? E vou passar aqui. Tem mais funções assim de inicialização de vetores. O arrange a gente já viu, funciona da mesma forma que o range. Você pode passar o parâmetro, só o stop aqui, que o stop, quando você omite o start, né, ele sempre vai começar de 0. Então, vai 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele faz um range de valores de 0 até 6, sendo que o intervalo 6 é aberto, então ele para no 5. Aí tem outra forma de usar o arrange, que é você explicitando o parâmetro start, que é quando ele vai começar. Aqui eu estou explicitando que ele começa no 2, então fica 2,
3, 4, 5. O intervalo 6, lembrando que é aberto, ele para no 5 e começa do 2, que o start é fechado no intervalo. E aqui eu posso criar também o start, stop e o step, né? Que o step é de tipo... É a mesma coisa do range. Eu quero fazer um range de valores de 1 a 6, sendo que eu vou passando esses valores de 2 em 2. Então, fica 1, 3 e 5. Aí para no 5 porque o intervalo acaba no 6. Tem um problema quando você usa o NumPy Arrange para floats. Ele apresenta um comportamento anômalo. Eu deixei isso no Colab lá, eu vou passar aqui, porque eu tô com medo que a aula fique muito longa, mas tá, eu deixei explicitamente no Colab, porque você não deve usar o arrange quando você está utilizando valores floats assim. E uma solução que o NumPy utiliza é o lean space, que esse lean space vai pedir como parâmetro? Ele vai pedir um start, igual o arrange, ou seja, eu quero que comece do 0. O stop é 0.5, então ele vai parar aqui, o intervalo é fechado. Então, por exemplo, quando eu ponho aqui 0.5, ele vai parar no 0.5, não pararia no 0.4, tá? E esse 6 é a quantidade de elementos que eu quero no vetor. Então, ele vai botar um range de valores de 0 a 0.5 igualmente espaçados, ou seja, a diferença de cada elemento aqui é 0.1, de 0 para 0.1 é 0.1, de 0.1 para 0.2 é 0.1, e assim por diante. E aí vão ter 6 elementos igualmente espaçados, de um start até um stop, que aqui o intervalo é fechado. Então, é 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 e 0.5. Tá? Vamos ver aqui. Tem outro método aqui de inicialização de vetores, que você pode inicializar seu vetor com elementos aleatórios. Aqui, esse rand_int, ele vai pegar algum inteiro, tá? Por isso que é rand de random e int de inteiro. E aí, esse valor, ele vai estar no intervalo aberto, aqui o do 0 é fechado e 10 é aberto, então ele vai pegar inteiros de 0 a 9 e quer criar um array de 3 elementos. Então, ele pega aleatoriamente 3 valores de 0 a 9. Aqui ele pegou 4, 3, 7 como exemplo. E também tem esse uniforme, que é quando você quer pegar floats. Aqui o intervalo também é aberto, ele pega de 1 até 9, porque fecha, o 10 é aberto. E aqui ele pega 3 floats aleatórios de 1 até 9. Então, aqui ele pegou 5.1, 2.7, 7.2, aleatoriamente. Tá? Aqui, tá. Vou falar agora de indexação e fatiamento de vetores. Só para vocês já lembrarem também a diferença de indexação de vetores. Quando você indexa um vetor, era tipo... Deixa eu botar aqui... Cadê? Você tem um vetor A, aí você queria pegar o elemento de índice 0. Aí você fazia 0 assim. Aí você ia ter acesso a esse elemento do índice 0. E quando você quer pegar uma fatia, né, um fatiamento, aí você fazia A, digamos que 1, 2 pontos, aí 4. Aí lembrando que esse fatiamento do intervalo é aberto, então vai pegar os elementos de índice 1, 2 e 3. Fecha aqui. Então, essa é a diferença de indexação. Indexação, você só passa um único elemento aqui, que é um único índice, que é o índice 0 aqui, e o fatiamento você passa um subconjunto de índices, que aqui eu estou passando subconjunto 1, 2 e 3. Deixa eu... Será que... deixa eu... Só para apagar aquelas anotações do slide atual. Tá. Aí... Então, todos os métodos de indexação e fatiamento que a gente já viu em lista, eles também funcionam no NumPy. A gente aqui está criando um array A, que é um range de 1 até 5, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, aí o índice de 1 é 0, aqui estão os índices, né? 0, 1, 2, 3, 4, que o índice sempre começa do 0. Aí, se eu quiser, eu vou pegar o elemento de índice 1, aí eu acesso aqui A, entre colchetes,
1. Aí vai pegar o elemento de índice 1, que é aqui o 2. Eu quero pegar um fatiamento de 2 até 4. Vai pegar esses dois aqui, o 3 e o 4, que é os elementos de índice 2 e 3, porque o 4 é aberto. Esse menos 2 aqui, eu não lembro, não sei se vocês viram, mas é basicamente assim. Quando você passa um menos 1, é para pegar o último elemento, certo? Digamos que eu fizesse a indexação aqui a menos 1. Ele ia pegar o último elemento, que aqui é 5. É a mesma coisa que fazer a indexação A4. A, entre colchetes, 4. Para esse array, né? Que o último índice é 4. Mas aí o menos 1, ele sempre vai pegar o último índice. E aqui esse menos 2, como está em fatiamento aqui, menos 2 em diante, então isso significa que ele quer pegar os dois últimos índices aqui. Aí vai pegar os índices 3 e 4, que são os elementos 4 e 5. E aqui, essa é a notação de step para o fatiamento, ou seja, ele vai pegar todos os elementos do vetor, do array, de 2 em 2. Então, começando do primeiro, porque ele não explicitou um start aqui, então ele começa sempre do índice 0, aí vai pegar 0, ou vai pegar o 1, o 3 e o 5, porque vai passando de 2 em 2, que a gente deixou o step aqui. Mas aí a gente tem uma novidade no NumPy, na indexação, que isso aqui vocês não podiam fazer em listas, né, que é o fancy indexing, ou indexação inteira. Opa. Tá, aqui. É o fancy indexing ou indexação inteira, vocês não podiam fazer no Python, agora podem fazer no NumPy, que é basicamente uma indexação múltipla, ou seja, ele vai para você, tipo, no Python, se você quisesse pegar múltiplos índices, você ia ter que percorrer o vetor, aí selecionar índice 1, depois indexar o índice 3, depois indexar o índice 4. Aqui não, você pode indexar de forma múltipla, só com uma operação assim básica, né, que é esse A entre colchetes normal, aí você abre colchete de novo, e aqui você passa a lista de índices que você quer indexar. Então, o índice 1 aqui é o 2, o índice 3 aqui é o 4, e o índice 4 é o 5. Aí é a indexação múltipla, indexação inteira, ou fancy indexing, como vocês quiserem chamar. Vamos passar aqui. Uma diferença importante, além da que eu disse, sobre o fatiamento e as demais indexações, né? Tem a indexação normal e a indexação inteira. Que ainda vai ter mais uma indexação que a gente vai ver, que é a indexação booleana, mas é mais para frente. A diferença é que o fatiamento, ele vai retornar aquilo que eu disse, uma view do array, ou seja, view no NumPy é uma referência do array. Então, quando você faz uma indexação por fatiamento aqui, esse A2, 4, esse 3, 4 é uma referência desse array aqui. O que significa ser uma referência? Que esse novo array aqui fatiado, esse 3, 4 que a gente conseguiu aqui, ele se trata basicamente do mesmo array desse aqui. Esse array aqui é o mesmo que esse aqui, na memória, né? Então, qualquer alteração que a gente fizer aqui, por exemplo, se a gente mudar aqui para 1000, aqui esse 3 também vai mudar para 1000. A gente vai ver já no Colab um exemplo disso. E, então, o fatiamento, ele sempre vai retornar uma referência, uma view do array, e a indexação, que é essa aqui, que é o A de 1, ou A1, 3, 4, né, que são tipos de indexação, eles vão retornar uma cópia do array, ou seja, vão ser arrays diferentes na memória. Então, por exemplo, se eu quiser mudar esse 2 aqui para 5.000, aqui não vai mudar para 5.000, aqui vai continuar 2. Se eu quiser mudar esse 5 para 7, aqui vai mudar para 7, mas aqui continua 5. Vamos ver esse exemplo aqui no Colab, para ficar mais claro. Aqui. Vou rodar aqui. Aqui eu crio um range de 1 a 9. Já está claro com a função np.range. Aqui eu estou fazendo um fatiamento do array A aqui, que a gente criou, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Eu estou fazendo fatiamento dos índices 2 e 3. Então, aqui, os índices 2 e 3 são esses dois aqui, que aí retorna esse aqui. E
Aqui eu estou fazendo uma indexação inteira, que é uma indexação múltipla dos índices 7 e 8, que os índices 7 e 8 são esses dois aqui. Aí retorna esse array C aqui, que é o 8 e 9. Aí, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou modificar o elemento de índice 0 do array B, que é esse daqui. O elemento de índice 0 do array B é esse 3 aqui, né, que é o primeiro. E lembrando que o array B foi resultado de um fatiamento do array A. E agora também eu vou modificar o elemento de índice 1 do array C, que é esse elemento aqui. Eu vou modificar para 84. E lembrando que o array C é uma indexação do array A. Então, vamos ver aqui como fica o resultado disso. Ó, a gente vê aqui que mudar o 3 no array B para 42 resultou numa mudança também no array A. Ou seja, o fatiamento vai modificar o array A, mas a indexação inteira, ó, a gente modificou esse 9 aqui para 84, mas no A continua a mesma coisa. Então, a indexação pode ser a inteira, pode ser a indexação normal, ela não modifica o array A. Por quê? Porque a indexação se trata de uma cópia e o fatiamento se trata de uma via. Então, aqui, vou deixar claro aqui, view. E aqui, deixar claro que é uma cópia. Mas a gente também pode fazer uma cópia do fatiamento. É simples. Aqui, eu estou pegando, como eu não explicitei o start, ele começa do 0, então eu estou pegando uma fatia do 0 até o 4, 0, 1, 2, 3, 4. E aí é só eu utilizar o método copy, aqui que é fornecido pelo próprio NumPy. Vamos ver o resultado disso aqui. Ó, o nosso array original é o range, de 1 a 9. A cópia dele, que é o fatiamento dos índices 0 até 4, que são esses aqui. Sendo que aí eu explicitei que eu quero fazer uma cópia, eu não quero fazer uma view. E aí eu posso modificar o elemento de índice 0 na cópia, que é esse aqui, para 42. E isso não reflete mudanças no array original, que continua o mesmo. Tudo certo? Vamos voltar aqui para o nosso slide. Aqui é o outro tipo de indexação que eu falei para vocês. Que é a indexação booleana. Aqui a gente tem um array A, que ele tem esses valores aqui. O que a indexação booleana faz? Ele vai transformar todos os elementos do array A em booleanos de acordo com uma operação lógica que a gente desenvolveu. Um booleano, lembrando, né, que um booleano são dois valores, né, false ou true, verdadeiro ou falso. Então, eu estou passando aqui uma operação lógica, né, que A é maior que 5, e aí o que o NumPy faz ele retorna todos esses elementos aqui de forma booleana. Então, 1 não é menor que 5, então é falso. 2 não é menor que 5, então é falso. E aqui em diante, 5 não é menor que 5, né, porque é igual, então é falso. Mas 6 é maior que 5, aí ele retorna verdadeiro. 7 é maior que 5, verdadeiro. 6 é maior que 5, verdadeiro. E esses aqui também não são maiores que 5, aí é falso. Aí, a gente tem algumas utilidades, né, com essa indexação booleana, que a gente vai ver aqui para baixo. A primeira delas é esse numpy.n, que é uma função do NumPy, que existe algum valor, n em inglês é qualquer, existe algum valor, qualquer valor do array A é maior que 5? Sim, a gente tem esses 3 aqui. Aí ele retorna true. Se não tivesse nenhum aqui, verdadeiro, retornaria, se todos fossem false aqui, false, 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 aí isso aqui seria falso. Mas se houvesse apenas um aqui também seria true. Aqui eu estou fazendo uma filtragem, né, uma indexação, que é tipo,
eu faço A entre colchetes, aí eu ponho esse A maior que 5. Aí ele vai fazer a filtragem de quais valores são maiores que 5. Lembrando que uma indexação se trata de uma cópia. E aqui vai pegar os valores maiores que 5, que são 676. E tem essa outra função aqui, que é o numpy.all, que ele vai perguntar, todos os valores do array A são maiores que 5? Ele vai ver, então, se tiver algum false aqui, significa que nem todos os elementos do array A são maiores que 5, então ele retorna false. Mas se todos aqui fossem true, somente se todos os valores aqui fossem true, aí ele retornaria verdadeiro, que o all significa isso, todos. A gente aqui filtrou os elementos que são maiores que 5, que são os elementos 676, e aqui a gente pode fazer também uma atribuição deles a 0. A gente pode zerar eles, que aí você faz, depois de filtrar, você faz a atribuição deles aqui a 0. Aí esses 676 vão virar 0. Lembrando que se você trabalhasse com listas, ia ter que fazer um loop cansativo, ia ter que trabalhar com if, um bocado de coisa chatinha, assim. E aqui, para finalizar a parte de indexação booleana, a gente pode fazer essa... Aqui parece um monstro aqui de início, mas vamos dissecar aqui para vocês ele. Aqui eu estou indexando todos os valores maiores ou iguais a 3. Esse E comercial aqui significa AND, que é o AND do Python que vocês têm. No NumPy vocês utilizam esse E comercial. Se aqui fosse uma barra, seria OR, que é o OU. Se fosse esqueci o nome desse, é um acento circunflexo, eu acho. Nunca sei a diferença desses dois. Aqui é um circunflexo e aqui é um til. Se aqui fosse um circunflexo, aqui ia ser um short, que é outra operaçãozinha, que é o OU exclusivo, mas não se atentem muito a isso agora não. E aqui é o til, é o not, que é a negação, né? Então, mas aqui a gente está trabalhando com o end, que é o i. Então, aqui eu estou filtrando todos os valores maiores ou iguais a 3 e menores ou iguais a 5. Então, o que ele vai pegar é um intervalo de 3, 4, 5. Então, se qualquer valor do array A estiver no intervalo 3, 4, 5, você atribui a eles o valor 0. Então, pode ver aqui que onde tem 3, 4, 5, 5, 4, 3, né? Porque se os valores forem maiores ou iguais a 3 e menores ou iguais a 5, a gente zera, que é o que ocorre aqui. Tudo certinho? Tá tranquilo, tá tranquilo. Tranquilo, né? Vamos continuar aqui. Aqui a gente começa as operações com vetores. Toma uma água aqui. Como o NumPy ele não trabalha com loops, as operações que ele faz são de elemento por elemento. Então, basicamente aqui, e por conta disso, né, das operações serem elemento por elemento, ele requer que os dois vetores, ou matrizes, eles tenham o mesmo tamanho, que o NumPy chama de shape. Então, aqui, a gente só pode trabalhar se for, esse aqui tem 2 valores, esse aqui também tem 2 valores. Então, só pode trabalhar se for 2. Se aqui fosse 2 e aqui fosse 3, ele não poderia trabalhar. Eu já mostro um exemplo aqui, depois que eu falar do próximo slide. Mas aqui ele faz de elemento por elemento. Então, ele faz aqui 1 com 4, resultado 5, e o 2 mais 8, resultado 10. Aqui é a subtração. 1 menos 4 retorna menos 3, e 2 menos 8 é menos 6. Aqui a gente pode fazer a multiplicação também, que ele faz 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 5, 40, armazena nesse novo array aqui. Aqui a divisão também é a mesma coisa, 4 por 2 dá 2, 8 por 5 dá 1.6. Aqui, esse array esses dois arrays que a gente estava trabalhando inicialmente, eles eram inteiros. O NumPy faz a conversão de tipo automaticamente para um float. Aí, por isso que vira esse 1.6, né? Porque a divisão de 8 por 5 não dá um resultado inteiro, né? Dá esse decimal aqui. Aqui é a raiz quadrada, né? Esse barra barra. Então, a raiz de 4... raiz quadrada não, né? É raiz. Aqui pode ser a raiz... como é 2 aqui, fica raiz quadrada. E aqui é a raiz quíntupla de 8, que aqui vai dar um... Aqui ele não faz a conversão de tipo quando você trabalha com raiz, tá? Só para
deixar isso claro. Mas, tipo, a raiz quíntupla de 8 vai dar 1 em alguns quebrados aí. Ele deixa 1. Porque quando você trabalha com raiz, ele não faz a conversão de inteiro para float. E aqui a potenciação, né? Que aqui faz 3 elevado a 2, que dá 9. E 4 elevado a 3, que dá 64. Ô, Túlio, rapidinho. Sim. Perguntaram se o barra não seria a divisão inteira. É, né? É a divisão inteira, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu troquei aqui. É isso mesmo. Ou é isso mesmo, é isso mesmo. Desculpa aí, galera. Vou corrigir lá. É isso mesmo. Tá. Vamos continuar aqui com as operações com vetores. Quando a gente está trabalhando com um escalar e um vetor, o NumPy ele utiliza uma técnica chamada broadcasting, porque quando você está trabalhando com um escalar e um vetor, claramente são elementos são duas variáveis, né, de tamanho diferente, shape diferente. Vamos ver isso aqui no Colab, aí vai ficar mais claro para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, operações. Tá. Aqui, vamos retomar aquele exemplo que eu mostrei lá em cima na vetorização, que é tipo, a gente tem um array aqui, que é 1, 2, 3, e eu estou multiplicando todos os elementos dele por 2. Mas isso aqui é contraditório com aquilo que eu falei para vocês, né? Porque 2, ele não tem o mesmo tamanho que esse array aqui, né? Que esse aqui tem 3 elementos, aqui só tem um elemento, né? Que é o próprio 2. Mas mesmo assim ele roda. Aqui eu estou multiplicando e aqui eu estou somando. Tá vendo que mesmo assim ele roda. Ele multiplica o 1 por 2, o 2 por 2 dá 4, o 3 por 2 dá 6, e aqui ele soma. 1 com 2 dá 3, 2 com 2 dá 4, e 3 com 2 dá 5. 3 mais 2. O que o NumPy faz por trás dos panos é uma técnica que a gente chama de broadcasting. O que é que o broadcasting faz? Esses 2 pontinhos aqui vão deixar claro isso. Ele vai transformar o escalar 2, certo? Num vetor de mesma dimensão do que a gente está trabalhando e vai realizar as operações elementos por elemento. Então, aqui a gente tem o escalar 2, certo? Como a gente está trabalhando com um array de 3 elementos, esse 1, 2, 3, o NumPy ele vai transformar o escalar 2 num array de 3 elementos em que todos eles são 2. Então, ficaria... Aí, o que você vai estar realizando na prática é esse array aqui vezes esse aqui. E aí, sim, você pode trabalhar elemento por elemento, que é 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. Retorna aqui. Mesma coisa com a soma. Ele transforma o escalar 2 num array em que todos os elementos são 2 e tem as mesmas dimensões que esse outro array aqui e faz elemento por elemento. 2 mais 1, 2 mais 2, 2 mais 3. E resulta nesse aqui. E aqui estão as operações com o NumPy, né? Como funciona. A e B, eles têm que ter, novamente, reforçando as mesmas dimensões. Aqui A tem dois elementos e B tem 2 elementos. Aí você faz A mais B é A1 mais B1, A2 mais B2. E vamos aqui rodar esse exemplo, só para ficar claro. Aqui eu estou definindo 5 variáveis. Aqui esse array A, que é 1, 2. O array B, 4, 8. O array C, 3, 6, 9. O array D, 5, 10, 15. E aqui esse escalar é valendo 5. Vamos aplicar as seguintes operações. A mais B vai somar A com B, ou seja, isso aqui é plausível de se acontecer, né? Porque são 2 elementos 2 arrays de mesmo tamanho. D menos C também é plausível de acontecer, porque D e C tem 3 elementos. Então, ocorre tranquilo. A vezes E. Aqui, A tem 2 elementos. E sendo que E é só 1. O que ele faz? Ele vai fazer um broadcasting aqui. Vai passar a ser... vai passar a ser... Como A tem 2 elementos, então E vai passar a ser 5, 5. Vai passar a ser esse array aqui. E aqui é a mesma coisa. Estou fazendo D sobre E. Como é um escalar e D é um array de 3 elementos, o que ele vai fazer? Um broadcasting
em que vai passar a ser, como D tem 5 elementos, aqui vai ser 5, 5, 5. Tá, vamos rodar aqui, só para ver. E, basicamente, aqui vocês veem que a divisão ele converte para float, né, como eu tinha falado lá no slide. Mas aqui ele consegue realizar tudo, sendo esses dois últimos aqui o broadcasting. Agora, o que é que aconteceria se a gente tentasse rodar essa linha de código aqui? Eu deixei comentada justamente por isso. Por quê? Veja só, B é um array de 2 elementos. E C é um array de 3 elementos. Como você não está trabalhando com um escalar aqui, e os dois são arrays, quando você tem 2 arrays de shape diferente, o NumPy ele vai dar erro. Vocês vão ver aqui. Tá vendo? Ele dá erro por quê? Ele não permite o broadcast de arrays de shape 2 com 3. O broadcast ele só ocorre quando você está trabalhando com um array e um escalar. Então, quando você tem 2 vetores de shape diferente, o broadcast não ocorre e vai ocorrer um erro. Vou minimizar aqui. Vamos voltar para o slide. Aqui a gente já viu o broadcasting. Vamos para ordenação de vetores. Dado um array A, né, quando vocês viram a ordenação de listas com... o Python utiliza o método sorted, né, se não me engano. É isso mesmo. Para ordenar uma lista. Aqui, a gente tem um array A qualquer, digamos, um array de 5 elementos aí, todo desordenado. Basta utilizar a.sort, ele vai ordenar o próprio array A. Não vai ser necessário, como é que se diz, retornar essa ordenação em um novo vetor. Não, é só dar a.sort, que ele vai ordenar tudo. Eu vou mostrar no Colab, para isso ficar claro. E no NumPy, ou no Python, quando você está trabalhando com listas, o método sorted, ele tem aquele parâmetro reversed, que é o reversível, né? Que a gente pode sinalizar a flag dele para true, que aí ele quer fazer a ordenação decrescente. No Py isso aí não existe, mas a gente pode utilizar uma artimanha que a gente vai ver no Colab aqui, para isso funcionar. Aqui, ordenação. Tá. Túlio, Oi. rapidão, a gente tem uma dúvida ali do Wilson, ele perguntou se ocorre broadcast entre números múltiplos. Não ocorre. Não ocorre. Não ocorre, Wilson. Tá, deixa eu continuar aqui. Tá, aqui eu estou definindo um array, que ele vai ser... Esse aqui está todo desordenado, como a gente pode ver. Aqui vocês estão vendo o spoiler. Pronto. Aqui, tá. Tirei os spoilers. Aqui a gente tem um array desordenado, né? 5, 1, 4, 6, 2, 3. Para ordenar ele é só usar a.sort, não precisa atribuir a nenhuma variável, ele já vai ordenar bonitinho. A gente pode ver, já está 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui a gente vai fazer a ordenação de forma decrescente. Aqui está o nosso array desordenado, né, que é igual a esse daqui. Para ordenar, é só usar o a.sort, que aqui o a.sort vai ficar ordenado. E aqui para ordenar ele de forma... Quando você tem que primeiro ordenar aqui, por meio do a.sort, e quando você já tem ele desordenado, você usa essa sintaxe aqui, que é 2 pontos, menos 1. Não me pergunte por que essa sintaxe é assim, é o que os desenvolvedores do NumPy, eles preferiram fazer para possibilitar a ordenação decrescente, mas é o que a gente utiliza para a ordenação decrescente funcionar. Então, primeiro você tem que ordenar o seu vetor por meio do a.sort, e aqui você atribui ao próprio array A essa indexação aqui, esse fatiamento, né, que ele faz o start, stop com step de menos 1, que aí isso aí vai resultar nesse array ordenado aqui
ordenado de forma decrescente. Ok. Vamos lá, voltar para os slides aqui. A gente também tem umas funções estatísticas para vetores. Novamente, você não precisa iterar por toda a lista para pegar, sei lá, a média, né? Como vocês faziam para calcular a média? Vocês iteravam por toda a lista, incrementavam uma variável chamada somatório e aí no final dividiam pelo len da lista. Aqui não, olha como a média é fácil. Aqui tem um array 1, 2, 3, é só aplicar esse array 1, 2, 3, ponto min. Ele retorna a média desse array aqui, que é 1 mais 2 mais 3, que vai dar 6, dividido por 3, dá 2. Aqui a gente pode pegar o máximo elemento do array, né, que é o ponto max, que é 3, né, 3 é maior que 2 e 1, aí é o elemento de maior valor. O elemento de menor valor é o ponto min, que é 1 aqui nesse caso, né, que 1 é o menor valor. O sum, ele vai somar todos os elementos. Eu já mostrei esse método para vocês, vai ser 1 mais 2 mais 3, dá 6. E aqui esse STD é o desvio padrão. Quem trabalha com estatística vai entender melhor disso daqui, mas é uma função estatística mais avançada, assim, que você usa para entender a variância dos valores no array, que aí é só para mostrar que você pode usar isso com o NumPy também. Tem vários outros exemplos que você pode usar também, que estatísticos, tem da variância, tem um bocado de método aí, mas se eu fosse falar um por um, a nossa aula, a gente ia ficar até amanhã aqui, então, por isso que eu cortei nesses que eu considero mais principais. E agora a gente vai para as matrizes no NumPy, né? A gente viu tudo de array, de vetor. Uma matriz também é um array, sendo que um vetor é um array unidimensional e uma matriz é um array bidimensional. Então, é basicamente uma generalização dos vetores, que a gente vai ver aqui. Aqui é a mesma lógica dos vetores, mas como eu disse, a tupla, né, que representa o shape, que é a dimensão, ele vai passar a ter dois valores. Lembra que antes, se aqui fosse um array, um vetor só, 1, 2, 3, aqui o nosso shape daria 3, aqui ele retorna 2,3, por quê? Porque a gente está definindo uma matriz de duas linhas, essa e essa, por 3 colunas, que é 1, 4, 2, 5 e 3, 6. E para criar a matriz, você usa também a numpy.array, que aí você passa uma lista de listas, né, que é uma matriz em Python, que eu estou passando a lista 1, 2, 3 e a outra lista 4, 5, 6. Que isso aí é uma matriz de duas linhas, as linhas 1, 2, 3 e as linhas 4, 5, 6, pelas colunas 1, 4, 2, 5 e 3, 6. Também vai ter o atributo dtype, né, que é um int 32, porque a gente só está passando inteiros. E e o shape, né, que a gente viu que é 2 linhas e 3 colunas. Sendo que as listas em Python, elas tinham um problema. Não sei se vocês chegaram a testar isso, mas quando você dava len numa lista de listas, ela só contava a quantidade de cada lista que tinha inserida da lista maior, né? Porque se trata de uma lista de listas. Então, quando você dava um len numa matriz em Python, ele só retornava esse 2 aqui. Por quê? Porque é uma lista com duas listas. Então, ele interpreta que cada lista é um único elemento. Aí o len ficava apenas 2. Aqui não, o shape ele já retorna a nossa matriz mesmo, né, que é uma matriz de 2 linhas por 3 colunas. E se você quiser acessar só a quantidade de linhas, você põe a.shape e aí indexa o 0, né, que é esse aqui. Se você quiser acessar só as colunas, seria a.shape, aqui indexaria o 1 em vez do 0, que aí ele retornaria esse 3 aqui. Tá, vamos seguir. Aqui tem todos aqueles métodos de inicialização de arrays também funcionam com matrizes. A gente pode ver aqui os zeros, sendo que aqui você vai passar uma tupla, né, que vai ser a tupla de dimensões da matriz. Aqui você está passando 3, 2, ou seja, vai ser uma matriz de 3 linhas por 2 colunas. A gente pode usar também aqui o full, né, que vai ser uma matriz de 3 linhas por 2 colunas,
todos os elementos inicializados com o valor 7, né, que é esse segundo parâmetro que a gente passa aqui. Ok, vamos seguir aqui. Tá. A indexação e fatiamento de matrizes. Também é a mesma coisa da indexação de arrays. A diferença aqui é que a gente vai indexar. Antes você só indexava o elemento do array, né, que você queria. Agora você vai passar a indexar linha e coluna. Ou seja, aqui tem a nossa matriz A, certo? E aqui eu estou indexando a linha 1. Então, aqui é a linha 0, linha 1, 2, 3, 4 é a linha 0, 5, 6, 7, 8 é a linha 1, e 9, 10, 11, 12 é a linha 2. Então, eu estou indexando a linha 1, que é 5, 6, 7, 8, e eu estou indexando a coluna 2 da linha 1, que é... A coluna 2 da linha 1 é esse elemento 7 aqui. A coluna 2 é 3, 7, 11, sendo que eu estou na linha 1, aí ele bate certinho no 7. O fatiamento também funciona. Aqui eu estou indexando a linha 1 e fatiando todos os elementos que estão todas as colunas, né, que estão na linha 1, que aí, como eu só estou olhando para uma linha, aí ficam todos os elementos, né, 5, 6, 7, 8. Aqui eu posso indexar todos os elementos da coluna 2 também, da mesma forma aqui, né. Lembra, sempre o que está à esquerda da vírgula é a linha e o que está à direita da vírgula é a coluna. E, sim, se eu quiser indexar só a linha, eu também posso deixar só aqui, tipo, só a linha 1. Aí, se eu quisesse, tipo, porque aqui eu estou passando esse fatiamento, que significa todos os elementos, mas se eu quiser indexar só a linha 1, dá para deixar só assim, que aí ele vai retornar a mesma coisa que é o 5, 6, 7, 8. Para as colunas, não, você tem que deixar esse fatiamento, 2 pontos aqui, vírgula, aí a coluna que quer. E cadê aqui? Aqui também eu estou indexando todas as linhas, aqui embaixo, né? Todas as linhas e as colunas 1 e 2, né? Que é o fatiamento 1 a 3. Então, são essas duas colunas aqui centrais. Aqui eu estou indexando o menos 2, lembrando que menos 2 vão pegar as duas últimas, né? Como eu estou no parâmetro de linha, né? Aqui eu estou pegando as duas últimas linhas, e o menos 2 aqui eu estou pegando as duas últimas colunas também. Então, vai pegar esses 4 elementos. E aqui, mais chatinho, né? Passou 2 pontos é um step. Então, você está pegando todas as linhas de 2 em 2. Então, ele vai pegar a linha 0 e a linha 2, né? Porque está pagando de 2 em 2. E aqui, ele vai pegar todas as colunas de 2 em 2 também, sendo que começa da coluna 1. Então, vai pegar a coluna 1 e a coluna 3. Aí linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 3, linha 2, coluna 1 e linha 2, coluna 3. Lembrando que fatiamento vai sempre retornar uma vírgula. Alguém vai falar aí? Ou eu vi coisa? Não, né? Tá bom. Tá. Operações com matrizes, mesma forma também, idêntica aos vetores, né? Que funcionam de elemento para elemento. Aqui eu vou somar o índice 0, 0, o índice 0, 0 daqui, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 0 dá 2, um índice 0, 1 aqui é o índice 1, 0, e aqui é o índice 1, 1. Né? Aí ele faz 1 mais 1, 2, 2 mais 0, 2, 3 mais 0, 3, e 4 mais 1, 5. Subtração, mesma forma, multiplicação, mesma forma, e divisão, mesma forma. A divisão, lembrando que ele também transforma para float, e agora corrigindo o que eu tinha errado lá, se eu botasse 2 barras aqui, seria uma divisão por inteiros, e aqui não faria conversão de tipos para float. Certo? Vamos seguir aqui. Sim, agora a gente tem, o broadcasting também vai funcionar, mas a gente vai ter algumas novidades. Aqui funciona da mesma forma, né, que o tradicional. A gente tem uma matriz, certo? E um escalar, dividido por um escalar. O que o NumPy faz? Ele vai transformar esse escalar numa matriz de mesmas dimensões da matriz original, que é essa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí ele vai dividir todo mundo por 9, né? Que aí ele faz elemento por elemento. 1 por 9, 2 por 9, e aí dá essa aproximação aqui, que é o float, que ele resulta. Mas agora,
a gente tem uma novidade. Ó. Aqui a gente tem uma matriz de 3 linhas por 3 colunas, certo? Quando a gente trabalha com uma matriz de 3 linhas por uma coluna, tá? Se aqui fosse 3 linhas por 2 colunas, não poderia, ia dar erro. Mas como a gente tem uma matriz de 3 linhas por uma coluna, então a mesma quantidade de linhas... Não, estou trocando. Uma matriz de uma linha por 3 colunas. Aqui é uma matriz de uma linha por 3 colunas. Então, como aqui ele tem a mesma quantidade de colunas que essa primeira matriz aqui, e uma quantidade de linha, se fossem 2 linhas ele não ia deixar, aí ele pode fazer o broadcasting também. Esse menos 1, 0, 1, ele vira uma matriz aqui, ele faz esse broadcasting aqui com todas as demais linhas que estão faltando, tendo menos 1, 0 e 1, menos 1, 0 e 1. E aí faz a multiplicação aqui de elemento por elemento, que é 1 vezes menos 1 dá menos 1, 4 vezes menos 1 dá menos 4, 7 vezes menos 1 dá menos 7, aí faz para tudo. Aqui também é a mesma coisa, a gente tem essa matriz 3 por 3, e aqui a gente, agora sim, tem uma matriz de 3 linhas por uma coluna. Como a quantidade de linhas é igual à quantidade de linhas daqui, e a gente só tem uma única coluna, se fossem 2 colunas, isso aqui ia dar erro de broadcasting, a gente consegue fazer o broadcasting ampliando as colunas. Aqui ficaria 369 para essa coluna aqui, 369 para daqui, e aí divide também, resultando nos floats, né? E tem esse outro tipo de broadcasting aqui, também, que esse é mais chatinho de entender, mas a gente tem uma matriz de uma linha por 3 colunas e 3 linhas por uma coluna. Quando a gente chegar na parte de transposição, isso vai ficar mais claro, mas vou dar uma visão inicial do que é transposição de matrizes. Eu acho que muita gente já sabe, mas só para nivelar. Uma matriz transposta é aquela que troca as linhas com as suas colunas, ou seja, essa matriz aqui, 1, 2, 3, é uma linha por 3 colunas. A transposta dela são 3 linhas por uma coluna, ou seja, ela troca onde tem linha vira coluna e onde tem coluna vira linha. Então, se você tem 2 matrizes transpostas entre si, o broadcasting funciona aqui dessa seguinte forma aqui, que é como ele faz, que fica basicamente uma multiplicação de matrizes, mas assim, lembrando que esse broadcast aqui, ele só funciona porque tipo, é 3 por 1 e 1 por 3. Então tem que ter esse 1. Né? Sempre uma das dimensões vai ter que ser 1. Se fosse 2 por 3 e 3 por 2, não ia funcionar. Você ia ter que fazer uma multiplicação de matrizes que a gente vai ver mais adiante. Mas, então, só para clarificar, o broadcasting ele sempre vai funcionar quando uma das dimensões for 1 e a outra dimensão for igual à da outra, ou você tem uma matriz em que a quantidade de linhas ou colunas é 1 e ela fica igual à transposta da outra, que é esse exemplo mais chatinho aqui. Mas vocês quase nunca vão usar esse de baixo aqui na prática. Entendendo esses 3 de cima aqui, que são os mais claros, assim, tá ótimo, tá de bom tamanho. Então, uma matriz tem que ser tipo 1 por n e a outra tem que ser n por 1. Sim. Aqui nesse caso é uma n por n, aqui é uma 1 por n, certo? N por n, 1 por n, e aqui é n por n, e aqui é n por 1, e aqui é 1 por n com n por 1. Poderia ser também n por 1 com 1 com n. Exatamente, uma generalização assim. Tá, vamos seguir aqui. Tá, aqui o que eu falei do operador de multiplicação de matrizes, né? Lembrando que uma multiplicação de matrizes, ela pode ser feita com sempre que a multiplicação... Deixa eu desenhar aqui. Opa, botei esse nome, estou cismado com ele. Deixa eu fazer aqui. N por M
Sou horrível com isso daqui. Aí, arroba M por N. Tá. Uma multiplicação de matrizes, ela sempre vai funcionar. Você só pode multiplicar duas matrizes se forem N por M, e se a primeira for N por M, a segunda é M por N. Então, aqui a gente tem uma 1 por 3, não, uma 3 por 1 e uma 3 por 1 e uma 1 por 3. Aí, isso aqui resulta nesse aqui, porque o resultado sempre vai ser, a multiplicação da matriz sempre vai resultar numa matriz de dimensões, as dimensões dela vão ser N por N, certo? O M e o N, os dois M's têm que ser iguais aqui, e o resultado da multiplicação de matrizes vai ser uma matriz N por N. Então, aqui a gente tem a mesma forma. Aqui a gente tem uma 1 por 3 e uma 3 por 1. Tá vendo que 1 e 3 e 3 e 1, os três são iguais. E aí o resultado são os dois N's de fora, que é o 1 e 1, que são esses daqui, que é a multiplicação de matriz que você faz linha por coluna, linha por coluna. Não vou aprofundar aqui, mas é só para vocês saberem que tem essa opção também de multiplicar matriz. Tá. E a transposição de matrizes, que eu já tinha adiantado para vocês, a gente pode transpor uma matriz A aplicando o atributo T a ela, né, que você faz A.T, que vai tornar a transposição dela. Ela tem 2 linhas e 3 colunas, e aqui vai virar 3 por 2, vai virar 3 linhas por 2 colunas. Toda matriz você pode fazer isso aqui. Você tem a B, que é uma matriz 1 por 3, e aqui ficaria o B transposto, fica 3 por 1, C também. Você pode fazer assim, lembrando que essa aqui é uma matriz 1 por 3, certo? E aqui aqui ele consegue transpor para uma 3 por 1. Mas no caso porque isso aqui é uma matriz, você está vendo que tem esse 1,3. Nesse caso aqui, você tem um vetor, tá? Por isso que tem esse 3, quando não tiver nada aqui no segundo parâmetro, é um vetor. Então, você só vai poder transpor se for uma matriz. Se for um vetor, ó, você põe o C transposto, fica da mesma coisa. Mas aqui você declarou explicitamente lá, quando você inicializou a matriz, você botou a dupla lá, ó. 1,3. Aí, quando você declara explicitamente assim, aí ele é uma matriz, e aí você consegue transpor ela. Mas se você declara, tipo, você chama o numpy.zeros, aí você põe só 3 lá, aí ele vai ser um vetor, e aí você não vai conseguir transpor. E a transposição sempre vai ser uma view da matriz original, ou seja, se eu modificar esse 4 aqui para 5.000, o 4 aqui também vai modificar para 5.000, é uma referência. Ok? Vamos seguir aqui. E o reshape, ele corrige esse problema que a gente não pode transpor aqui, né? Essa transposição, a gente não consegue transpor um vetor para uma matriz. Agora, com reshape, a gente pode manipular um vetor ou uma matriz, o que você quiser, para qualquer outro shape que contém a mesma quantidade de elementos do array original. Por exemplo, a gente tem um vetor aqui, que ele tem 6 elementos, certo? Se a gente botar um reshape aqui, para uma matriz 2 por 3, uma matriz 2 linhas por 3 colunas, ela também vai ter 6 elementos. Então, a gente consegue dar um reshape nela. Então, aqui sim a gente consegue transformar um vetor numa matriz. Esse reshape é uma generalização, né? Você pode transformar qualquer vetor ou matriz com uma certa quantidade de elementos em qualquer outro vetor ou matriz de qualquer shape, né? Formato, por isso o reshape, que contém a mesma quantidade de elementos do original. Aqui continua com 6 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui também. Se eu quisesse dar um reshape 3, 2, aí ia ficar uma matriz de 3 linhas por 2 colunas. E isso ia dar ok. E aqui também vai tornar uma view, ou seja, uma referência. Se eu modificar esse 6 aqui para
7, aqui também vai virar um 7. Tá bom? E tá chegando no final da aula já. Essa aqui é a última parte. Só para ampliar aquelas operações com matrizes que a gente viu, né? Essas. Deixa eu descartar aqui. A gente viu todas essas operações aqui, sendo que lembra que tinha essas aqui, ó, essa max, min, com E e A, né, que é a média. Você pode fazer com a matriz, você pode fazer essas operações de diferentes formas. A gente vai mostrar isso aqui agora. Uma matriz, tipo, a gente pode sei lá, pegar um mínimo só de uma determinada linha, certo? Digamos que a gente tem uma matriz aqui, eu vou usar o exemplo para o sum. A gente tem essa matriz aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu estou usando só o sum, ele vai somar todos os elementos da matriz, né? Que é o que a gente queria. Vai somar 1, 2, 3, mais 4, 5, 6. Vai tornar 21. Mas digamos que a gente quer obter o somatório de cada coluna. Por exemplo, a gente quer somar a coluna 1 e 4, a gente quer somar a coluna 2, 5 e quer somar a coluna 3, 6. Isso aqui a gente faz como? A gente faz especificando o parâmetro axis igual a 0. Quando você põe axis igual a 0, a operação vai ser feita para cada coluna. Então, aqui eu estou fazendo o somatório dessa coluna aqui, 1 mais 4 dá 5, 2 mais 5 vai dar 7, e 3 mais 6 vai dar 9. E se a gente quiser fazer o somatório para cada linha, então, tem aqui linha por linha, 1, 2, 3, aí a gente põe o sum axis igual a 1, que aí ele vai fazer a operação aqui que você quer desejar, o sum, vai somar 1 mais 2 mais 3, que aí dá 6. E 4 mais 5 mais 6, vai dar 15. E aí, tipo, como você está fazendo linha por linha, o vetor resultante vai ser a quantidade de linhas. Aqui, como você está fazendo coluna por coluna, o vetor resultante vai ser o resultado da operação com a quantidade de colunas, que ele faz coluna por coluna, aqui linha por linha. Então, se você quer operar com as linhas, você usa axis igual a 1, e se quer operar pelas colunas, você põe axis igual a 0. Isso aqui funciona não só para o sum, mas para qualquer outra coisa que você queira utilizar. Por exemplo, o sort ali, que a gente viu. Se você quisesse usar o sort, axis igual a 0, ele ia ordenar todas as colunas. Ele ia ordenar essa coluna aqui, essa coluna aqui, essa coluna aqui. Se eu botasse sort, axis igual a 1, ele ia ordenar essa linha aqui e essa linha aqui. Já estão ordenadas, né? Mas deu para entender. Se aqui tivesse 3, 2, 1, aí ele ia ordenar sort, axis igual a 1, ia ficar 1, 2, 3. Tá certo? E é isso por hoje. Acabamos nossa aula aqui. O tempo, deixa eu ver o tempo aqui. Foi bom, 3 deu 1 hora e pouquinho aí. E obrigado aí pela atenção. Se alguém tiver alguma dúvida aí, eu vou olhar aí, o Rogério ou o Augusto podem me falar aí também que eu tiro. E também, se quiserem consultar aí no meio da semana, a tutoria aí está aberta para vocês tirarem dúvidas. Treinem um Colab também, a gente vai passar os exercícios, tudinho para vocês. É isso aí, galera. Vamos agradecer Túlio aí, né, por ter dado essa aula. Valeu, Túlio, por estar dedicando esse tempo aí pra gente, para ensinar um pouco pra gente sobre essa biblioteca aí, NumPy. Valeu demais. Foi muito bom, cara. Eu que agradeço.